Olá, pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um estudo do Vem Segue-me. Estamos estudando esse ano aqui o livro do Velho Testamento. Chegamos ao livro de Deuteronômio. E o tema dessa semana é Guarda-te para que não te esqueças do Senhor. Estamos chegando no final aqui da dispensação de Moisés, aqui dos ensinamentos de Moisés, que livrou o povo do Egito. Nós vamos aprender mais sobre a morte de Moisés, e eu convido você a ficar aqui comigo até o final. Se inscreva, se você ainda não é inscrito aqui no nosso canal, deixe o seu like, ative o sininho aí, e mais importante, faça o seu comentário, deixe aqui o seu conteúdo, o seu comentário, para que outras pessoas possam aprender com você também. Nós estudaremos os seguintes tópicos. O Senhor nos pede que o amemos de todo o coração. Ensinarás a teus filhos as palavras do Senhor diligentemente. Ajudar os necessitados envolve mãos generosas e coração dispostos. O Senhor nos convida a escolher entre a vida e o bem e a morte e o mal. Guardamos nossos convênios porque amamos a Deus. Tem muito conteúdo interessante aqui, eu realmente convido você a ficar até o final aqui para você aprender bastante sobre esse assunto. Bom, primeiro tópico, o Senhor nos pede que o amemos de todo o coração. Então, esse é o primeiro mandamento, né? E por que nós obedecemos os mandamentos de Deus? Primeira questão. Deuteronômio, ele fala sobre essa questão de mandamentos. Lembrando que Moisés tinha recebido, né, todos os mandamentos aí nas tábuas, e nós vamos ser relembrados aqui por Deuteronômio, nesse capítulo, a respeito desses mandamentos. No capítulo 6, de 4 a 7, diz assim: Ouve, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu poder. E essas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração, e as ensinarás a teus filhos, e delas falarás assentado em tua casa e andando pelo caminho e deitando-te e levantando-te. Então, o Senhor deu os mandamentos aqui a Moisés, e aqui ele relembra que o primeiro grande mandamento é que nós devemos amar a Deus acima de todas as coisas. No 20 ele fala: quando o teu filho te perguntar no futuro dizendo: quais são os testemunhos e estatutos e juízos que o Senhor nosso Deus vos ordenou, então dirás a teu filho: éramos servos de Faraó no Egito, porém o Senhor nos tirou com mão forte do Egito, e o Senhor fez sinais e maravilhas grandes e terríveis no Egito, a Faraó e toda a sua casa aos nossos olhos. Então aqui ele relembra de todo o acontecimento que aconteceu aí com o povo que foi liberto do Egito por Moisés, e para que todos essas maravilhas que o Senhor fez fossem lembradas, para que fossem testemunhadas aí às futuras gerações. E ele continua no 23, e dali nos tirou para nos levar e nos dar a terra que jurara a nossos pais. E o Senhor nos ordenou que cumpríssemos todos esses estatutos e que temêssemos ao Senhor nosso Deus para o nosso eterno bem, para nos guardar em vida como no dia de hoje. E será para nós justiça, se tivermos cuidado de cumprir todos esses mandamentos perante o Senhor nosso Deus, como nos ordenou. Então, o Senhor deu todos os mandamentos através do seu profeta aí, Moisés, que guiou o povo, libertou o povo, e dizendo que esses mandamentos, se fossem cumpridos, né, todos os estatutos e mandamentos conforme dado pelo Senhor, as pessoas seriam abençoadas aí em toda a sua vida. E isso serve para cada um de nós. Se nós guardarmos os mandamentos de Deus, nós seremos abençoados na nossa vida. Próximo tópico é: ensinarás os filhos as palavras do Senhor diligentemente. Então, em Deuteronômio, nós aprendemos no capítulo 6 ainda, no versículo 7, a respeito de reunião familiar, a importância de nós realizarmos reunião familiar. A Escritura diz: e as ensinarás a teus filhos, e delas falarás assentado em tua casa, e andando pelo caminho, e deitando-te e levantando-te. Então, a importância de nós reunirmos a nossa família. Esse aí é um mandamento que é aconselhado a nós
nos reunir em reunião familiar e aprender sobre o Evangelho de Jesus Cristo, ensinando principalmente os nossos filhos, que os pais têm essa responsabilidade, porque se não ensinar, os pecados dos filhos recairão sobre a cabeça dos pais, daqueles pais que não ensinam o Evangelho aos seus filhos. Então, esse é uma escritura muito importante. Próximo tópico, ajudar os necessitados, envolve mãos generosas e corações dispostos. Deuteronômio 15:4. Somente para que entre ti não haja pobre, pois o Senhor abundantemente te abençoará na terra que o Senhor teu Deus te dará por herança, para possuí-la. Então, aqui fala sobre nós aplicarmos a caridade na nossa vida, poder estender a mão e ajudar o próximo, os necessitados. Antes lhe abrirás de toda a tua mão, e livremente lhe emprestarás o que lhe falta, quanto baste para a sua necessidade. Guarda-te, para que não haja pensamento perverso no teu coração, dizendo, vai se aproximando o 7º ano, o ano da remissão, e o teu olho seja maligno como para com teu irmão pobre, e não lhes dê nada, e ele clame contra ti ao Senhor, e que haja em ti pecado. Ou seja, jamais devemos deixar de ajudar um pobre e um necessitado, pois o Senhor vai cobrar essa nossa falha, né? Então, nós devemos aplicar esse ensinamento de ajudar os pobres necessitados. E ele fala no versículo 10, livremente lhes darás, né? Ou seja, de todo o teu coração ali você vai servir e ajudar o próximo. E que o teu coração não seja maligno quando lhe deres, pois por esta causa te abençoará o Senhor teu Deus em toda a tua obra e em tudo em que puseres a tua mão. Então, o Senhor vai nos abençoar se nós formos caridosos e ajudar os pobres. Pois ele fala aqui, pois nunca deixará de haver pobres na terra, pelo que te ordeno, dizendo, livremente abrirás a tua mão para o teu irmão, para o teu necessitado e para o teu pobre na tua terra. Então, sempre teremos essa oportunidade de poder ajudar o próximo. Deuteronômio 18, de 9 a 12, fala de uma escritura aqui que me chamou a atenção e eu quero compartilhar com vocês. Fala sobre os médiuns e astrólogos e outros profissionais aí relacionados a essa escritura. A escritura diz assim, quando entrares na terra que o Senhor teu Deus te der, não aprenderás a fazer conforme as abominações daquelas nações. Entre ti não se achará quem faça passar pelo fogo seu filho ou sua filha, nem adivinhador, nem prognosticador, nem agoureiro, nem feiticeiro, nem encantador, nem quem consulte um espírito familiar, nem mágico, nem quem consulte os mortos. Pois todo aquele que faz tal coisa é abominação ao Senhor, e por estas abominações o Senhor teu Deus os lança fora diante de ti. Então, está bem claro aqui essas questões de mediunidade, de consultar espíritos, consultar os mortos. Então, o Senhor, ele abomina esse tipo de atitude. Próximo tópico, o Senhor nos convida a escolher entre a vida e o bem e a morte e o mal. Deuteronômio 29 a 9. Então, ainda nós estamos aqui aprendendo, estudando a respeito das palavras de Moisés. Guardai, pois, as palavras desse convênio e cumpre-as, para que prosperareis em tudo quanto fizerdes. Então, bem claro que se nós guardarmos os mandamentos, nós prosperaremos. Então, essas são as palavras de Moisés registradas em Deuteronômio 29, 9. Agora, comparando com as palavras de Nefe, em 2 Nefe 4, 4 diz assim, pois o Senhor teu Deus disse, se guardares meus mandamentos, prosperareis na terra, e se não guardardes meus mandamentos, sereis afastados de minha presença. Então, muitas vezes nós não prosperamos aqui na terra, estamos passando por alguma dificuldade, e aqui está um dos motivos que pode estar acontecendo isso. Se você não guardar os mandamentos de Deus, você não vai prosperar na terra. Então, eu recomendo que nós guardemos os mandamentos para que nós prosperemos aqui nessa terra.
continuando. Vês aqui hoje, te propus a vida e o bem, e a morte e o mal. Porquanto te ordeno hoje que ames ao Senhor teu Deus, e que andes nos seus caminhos, e que guardes os seus mandamentos, e os seus estatutos, e os seus juízos, para que vivas e te multipliques. E o Senhor teu Deus te abençoe na terra a qual entras para a possuir. E o Messias vem na plenitude dos tempos para redimir da queda os filhos dos homens. E porque são redimidos da queda, tornam-se livres para sempre, distinguindo o bem do mal, para agirem por si mesmos e não para receberem a ação, salvo se for pelo castigo da lei no grande último dia, segundo os mandamentos dados por Deus. Então, ou seja, os mandamentos foram dados, nós sabemos que nós prosperaremos aqui nessa terra se nós guardarmos os mandamentos, mas essas duas últimas escrituras aqui é bem claro, nas palavras de Moisés e nas palavras de Nefe, diz que nós temos o livre-arbítrio, nós somos livres para escolher, né? Como diz a escritura, nós somos livres para escolher a verdade, a vida eterna ou o cativeiro e a morte. Então, depende agora da sua escolha, daquilo que você quer fazer, porque os homens são livres segundo a carne, todas as coisas que necessitam lhes são dadas, e são livres para escolher a liberdade e a vida eterna por meio do grande mediador de todos os homens, ou para escolher o cativeiro e a morte, de acordo com o cativeiro e o poder do diabo, pois ele procura tornar todos os homens tão miseráveis como ele próprio, como eu disse na Escritura. Então, o Senhor dá os mandamentos para cada um de nós, mas nós somos livres, podemos escolher se queremos seguir ou não. E aí, continuando nas palavras de Nefe, ele diz, e agora, meus filhos, gostaria que confiasses no grande mediador e desses ouvidos aos seus grandes mandamentos, e que fosses fiéis às suas palavras e escolhesses a vida eterna, conforme a vontade do seu Santo Espírito. Então, ou seja, confia em Jesus Cristo, confia nos seus mandamentos, dá ouvido aos seus mandamentos e aos ensinamentos para que você possa aí obter a vida eterna e ser abençoado aqui nessa terra. E ele continua, e que não escolhesseis a morte eterna conforme a vontade da carne. Ou seja, olha que interessante isso. E que não escolhesseis a morte eterna conforme a vontade da carne. Então, devemos tomar cuidado com as vontades da carne, que nós vemos abundantemente, né, nesta terra aqui, muito ênfase nessas vontades da carne. Seja através da música, seja através de vídeos. Então, devemos tomar muito cuidado com isso. E o mal que nela há, né, ou seja, essa vontade da carne, que dá ao espírito do diabo poder para escravizar, para levar-nos ao inferno, a fim de reinar sobre nós em seu próprio reino. Então, ou seja, o inimigo, o diabo, a gente sabe que ele existe, assim como Deus existe. Nós sabemos que existe o diabo, o inimigo de toda a obra de Deus, e quer levar os seus filhos, né, os filhos de Deus, para o caminho aonde diz a Escritura aqui, levar-nos ao inferno. Então, ou seja, vamos manter-nos fiéis, guardando os mandamentos, no caminho do Senhor, que não damos atenção às vontades da carne, né, as coisas que o inimigo utiliza para afastar-nos da presença de Deus, afastar-nos do Espírito. Hoje a pornografia, todas essas vontades da carne, né, todas essas coisas estão acontecendo para destruir as famílias. Muitos lares estão sendo desfeitos, são várias as ferramentas que Satanás utiliza aí para destruir as famílias. Próximo tópico, guardamos nossos convênios porque amamos a Deus. A presidente Linda Q. Burton ensinou, de todos os motivos pelos quais devemos ser mais diligentes em nosso cumprimento dos convênios, este é o mais motivador de todos, o amor. Se reconhecermos plenamente o valor das muitas bênçãos que recebemos por meio da redenção feita para nós, nada há que o Senhor nos peça que não façamos com entusiasmo e boa vontade. De acordo com essa declaração do presidente Joseph Fielding Smith, o cumprimento de convênios é uma maneira de expressar nosso amor pela incompreensível e infinita expiação do nosso Salvador e Redentor, pelo perfeito amor de nosso Pai Celestial. Então, ou seja, amor é a palavra-chave nessa citação da presidente Linda.
Deuteronômio 34. Eu separei algumas escrituras aqui, falando ainda sobre o final da vida de Moisés, que diz assim: e disse-lhe o Senhor, esta é a terra de que jurei a Abraão, Isaque e Jacó, dizendo, a tua semente a darei. Mostro-te para a veres com os teus olhos, porém para lá não passarás. E era Moisés da idade de 120 anos quando morreu. Então Moisés chega aqui ao final da sua vida, conforme registrado nessa escritura em Deuteronômio, na idade de 120 anos, quando ele morreu. E nunca mais se levantou em Israel um profeta algum como Moisés, a quem o Senhor conhecia face a face, nem semelhante em todos os sinais e maravilhas que o Senhor o enviou para fazer na terra do Egito, a Faraó e a todos os seus servos e a toda a tua terra. Em toda a mão forte, em todo o espanto grande que operou Moisés aos olhos de todo Israel. Então, ou seja, tudo aquilo que Moisés fez realmente, não houve nenhum outro profeta que realizou grande obra, assim como Moisés com o seu povo, diante de tantas maravilhas que o Senhor fez através do seu profeta Moisés. E nos dias de Moisés, após ter ele guiado os filhos de Israel para fora do Egito, o Senhor ofereceu aos filhos de Israel a plenitude de seu evangelho. Então, vamos relembrar aqui, estamos chegando no final aqui da nossa aula, eu gostaria só de relembrar acontecimentos importantes nessa dispensação de Moisés, né? Então, eu queria só deixar registrado aqui, que nos dias de Moisés, após ele ter guiado os filhos de Israel para fora do Egito, o Senhor ofereceu aos filhos de Israel a plenitude de seu evangelho. Contudo, eles rejeitaram-no, e então o Senhor retirou deles o sacerdócio de Melquisedeque e as ordenanças maiores do evangelho. Eles foram deixados com leis para dirigir as atividades físicas ou temporais do povo. Essas leis foram administradas pelo sacerdócio arônico, denominado, segundo Arão, o irmão de Moisés. A maioria dessas leis são encontradas nos livros de Êxodo, Levítico e Deuteronômio no Velho Testamento. Então, foram exatamente os últimos 3 livros que nós estudamos até aqui, que nós aprendemos todas as bênçãos, todas as provações, todos os mandamentos que foram dados, todos os acontecimentos que o Senhor deu para que Moisés pudesse dirigir o seu povo. Só que, contudo, eles rejeitaram, muitos deles rejeitaram, né, todas essas ordenanças, e o sacerdócio de Melquisedeque foi tirado dentre esse povo, ok? Somente dentre esse povo. E aí elas não foram dadas para substituir a plenitude do evangelho, mas com o objetivo de preparar os filhos de Israel para mais tarde viverem o evangelho em sua plenitude. Então, os filhos de Israel, eles estavam, foi tirado momentaneamente deles o sacerdócio de Melquisedeque, para que eles pudessem viver em sua plenitude com conhecimento e mais preparado. Ele fala assim, embora o sacerdócio de Melquisedeque tenha sido tirado de Israel como nação, não foi permanentemente tirado da terra. Durante o período do tempo entre Moisés e a vinda de Jesus Cristo, diversos profetas possuíram o sacerdócio de Melquisedeque. Alguns desses profetas foram Elias, Isaías, Jeremias, Leí, Daniel e Ezequiel. Então, é só um lembrete aqui desse fato importante que aconteceu nessa dispensação de Moisés. Bom, próxima aula nós vamos entrar no livro de Josué, e o tema é Ser Forte e Corajoso. Nós estudaremos esses tópicos que estão aqui relacionados. Eu convido você a estudar o livro de Josué. Nós vemos aqui na imagem do lado direito, Moisés ordenando Josué, antes de ele falecer, né? Antes de Moisés falecer, ele ordenou Josué para que Josué pudesse aí governar e reinar o povo aí no seu lugar. Eu convido você a compartilhar essa mensagem, deixe aqui o seu comentário, clique no link aqui abaixo, se você não é membro da igreja, quer saber mais a respeito. Muito obrigado a todos, eu fico por aqui, um forte abraço.